mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti e esperança para mim. Se sobre ti minha fé está em ti, a tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Você pode louvar o Senhor e declarar: tanto amor em teu olhar, a sua vai passar, a sua pois eu só tenho a ti e esperança para mim. O céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. E Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Sou triste, minha fé está em ti. Jesus, eu tenho a ti, esperança
nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tu agora está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé, esperança são em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover, a nossa fé, esperança são em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover, a nossa fé, esperança são em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover, a nossa fé, esperança são em Deus, grande Deus. O teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Só a Que se capela. abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus.
se abram os céus. O teu reino vem, nossa festa No nosso Deus, que os céus se abram. que se abram os céus. E o O teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Quem está alegre, diga amém. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, agora nós teremos um momento de oração. E eu pedi para a irmã Rosana dirigir esse momento. Porque o Espírito falar para ela, dessa forma, ela verá de dirigir esse momento de oração no nome de Jesus. Obrigado, irmã. Amém. De fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres, né? Tá bonito, muito legal adorar esse Deus maravilhoso que temos. Vamos nos prostrar diante desse Deus, vamos nos colocar em oração, louvando, engrandecendo, dando toda honra, toda glória, agradecendo pela presença do nosso pastor Davi aqui nesta noite, que alegria, né? Pastor Manuel, Simone, tantas pessoas que estão nos visitando e estão conosco nessa noite. Vamos estar orando e dando graças ao nosso Deus por essa bela festa, né? Tudo para Ele, para o louvor e honra dEle. Vamos nos dobrar, quem puder ficar de joelho, vamos nos dobrar diante do altar do Senhor. Nós temos alguns pedidos, né? Gratidão pelos 10 anos de BJ, que haja renovo, fortalecimento dos seus membros nesses dias de conferência e que haja salvação e libertação. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, te entregar toda adoração, todo louvor a ti somente, Pai, porque tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Nessa noite nós estamos alegres, Senhor, porque grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem feito por nós. Queremos neste momento, Senhor, nos colocar como igreja do Senhor, te pedindo, Senhor, e te agradecendo por esses 10 anos, Senhor, de existência. Muito obrigado por essa agência do Senhor neste lugar. Que possamos, ó Deus, fazer a diferença, Senhor, aonde quer que um desse teu povo, Senhor, desse teu rebanho esteja. Que possamos frutificar no Senhor. Por isso esteja nos dando, Senhor, a alegria de ministrar a Tua palavra, de testemunhar, de ser agente do Senhor nesta terra, Pai. Porque durante esses 10 anos, Senhor, o Senhor tem nos preparado para isso. O Senhor tem nos dado do melhor dessa terra. O Senhor tem renovado as nossas forças. O Senhor tem nos enchido, Senhor, de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de temor do Senhor. O Senhor tem nos dado o melhor, Pai. O Senhor tem nos dado da porção da Tua palavra. Sempre, Pai, sendo alimentados nela, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela pessoa do nosso pastor, desse obreiro, desse ungido do Senhor, que o Senhor tem colocou neste lugar, para nos ensinar, Pai, a ter uma vida de santidade diante do Senhor. Nos santifica cada dia, Pai. Nos ensina e nos faz frutificar, Pai.
Nos ensina cada dia, Senhor, a colocarmos tudo que temos aprendido em prática, Pai. E a ensinar as outras pessoas, a multiplicar esses ensinos, Pai. Renova a tua igreja a cada dia. Que nesse dia, Senhor, nós possamos, Pai, ser edificados mais ainda com a tua palavra, Pai. Que possamos ser chamados à responsabilidade de anunciar o teu reino, Pai. Sabemos que temos vivido em tempos difíceis, mas não temos desculpa diante do Senhor, porque temos recebido o alimento necessário para viver em tempos difíceis. Por isso, Senhor, queremos te pedir tão somente que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor não desista de nós. Que cada dia sejamos, Pai, escolhido, sejamos esse corpo, essa igreja que agrada o teu coração, uma igreja grata, uma igreja que sabe adorar, uma igreja que sabe passar por tempos difíceis, louvando, adorando e glorificando o teu nome. Nós queremos tão somente, Pai, te louvar, te honrar e te agradecer, porque o Senhor nos escolheu para te servir, para te honrar, para ser povo teu, geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de convidar essa segunda geração aí,
Jesus. O nome do Rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu Rei é Jesus. O nome do meu amado é Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Cadê nosso dirigente? Bem, meus amados, eu gostaria de que nós, nesse momento, João Neto, por favor, põe o gasofilaço aqui. Antes de nós apresentarmos e dizer que nós nos sentimos honrados com a presença de todos aqueles que nos visitam e que se alegram junto conosco na noite desse dia, por mais um ano da existência dessa família de adoradores. Nós gostaríamos de fazer um momento de dízimos e ofertas. Antes eu gostaria de que fizéssemos uma leitura no livro na carta aos Hebreus, que muitos escritores dizem que é uma carta anônima, né? No livro de Hebreus, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 15. Eu irei fazer somente a leitura. O entendimento dessa leitura, eu suplico que o Espírito Santo de Deus revele a cada um dos irmãos que aqui estão na noite desse dia, para o louvor da sua glória. Irei fazer somente a leitura. Como Cristo normalmente dizia, quando ele fazia as suas pregações, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Então, meus amados, eu irei somente fazer a leitura. E que os ouvidos dos irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos vendo aí pelo Foquite tenham a compreensão dessa leitura. O Espírito revela para os irmãos. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade que para com o seu nome mostrastes,
enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. Eu gostaria de fazer só uma colocação aqui para os irmãos. No versículo 10, o escritor de Hebreus evidencia a caridade e a fraternidade. Amém? Para a coleta, tem um hino aí, tem um hino de louvor. Cadê o pessoal do louvor? Tá um louvor ao nosso Deus para esse momento de caridade e fraternidade. Como está escrito, o Senhor não esquece desses momentos de caridade e fraternidade para com o seu povo. Posteriormente, nós iremos fazer a leitura daqueles que nos visitam. Aqueles que nos visitam podem estar de forma voluntária apresentando a sua contribuição para o reino de Deus. Amém? Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Entrei a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você da sua vida, estou liberta em Pelo que fez por mim.
como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Rei da graça, Que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus eu canto, Pelo que fez por mim. Você pode declarar nessa noite: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de gratidão, por esse momento, Senhor, de reconhecimento de que tudo que temos, Senhor, é provisão Tua. É Tu quem provê nas nossas vidas, Senhor. Tudo é Tu és o provedor. Muito obrigado. Nós consagramos esses valores, Senhor, ofertados aqui na noite desse dia. Toda essa contribuição, Senhor, seja aplicada para o louvor do Teu santo nome e para o crescimento do Teu reino na face da terra, em nome de Jesus. Amém? Bem, meus amados, agora nós vamos nomear os nossos visitantes, aqueles que se alegram conosco por esse momento de mais um ano da família de adoradores. A irmã Maria. Bem-vinda, irmã Maria. A irmã Aparecida. A irmã Fabiola. Seja bem-vinda, irmã Fabiola. O irmão Otávio Lima. Irmão da Elaine. Júlia Vitória. Convidada da irmã Elaine. Irmã Elaine está conectando, muito bem. Glória a Deus por isso. Irmã Elaine conectando. A irmã Simone. A Simone é uma irmã que sempre nos privilegia. Faz com que nós sintamos o privilégio da sua presença nesses momentos. Muito obrigado, irmã Simone. Nós amamos a senhora. Nós amamos a sua casa. O irmão Mateus Linhares.
Grande Mateus Linhares. Bem-vindo, irmão Mateus Linhares. O senhor também faz parte dessa família. Bem, meus amados, agora vou chamar o pastor Davi Delmisson de Sá Pereira. Vocês conhecem? Não, né? Davi Delmisson de Sá Pereira. Glória a Deus. O homem que conecta. Shalom, queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É bom estar de volta, né? Um mês fora. E aí nós estamos totalmente recuperados, mas estamos já 80% recuperados, né? Fiz uma cirurgia e estou ainda de recuperação. Esta noite é uma noite memorável, de muita alegria no Senhor. Quero chamar aqui primeiramente o pastor Manuel Vasconcelos, né? Para quem é novo nesta igreja, você que é novo nesta igreja, saiba que este é o fundador desta igreja. Entendeu? Dê uma saudação para a igreja. Amém. Meus queridos, eu gostaria de 5 minutos seus, graça e paz. Que o pastor Davi também não pode ficar em pé muito tempo. Mas eu gostaria de falar 5 minutos aqui a respeito da nossa caminhada, da minha perspectiva, como essa igreja nasceu. Essa igreja nasceu lá na casa do pastor Davi Delmisson, quando Nilda e eu fomos visitar a Ângela lá, e lá ele estava ferido, e tinha mais 40 pessoas ou mais sem pastoreio. Foi quando eu disse, pastor Davi, tem muita gente aí que está ali esperando o pastoreio. E ali naquele dia nós oramos e declaramos que sairia daquela oração uma igreja para o Senhor. Amém? Logo em seguida nós fizemos uma reunião lá na Igreja Batista Missionária e juntamos uns 40 e poucas pessoas. E declaramos oficialmente a realização da congregação batista no Jardim, que ainda não tinha esse nome, mas era a congregação batista filha da missionária. E daí então, eu os acompanhei também quando, no primeiro culto na casa do irmão Márnio, e a irmã Lúcia foi um marco na vida desta igreja, dessa congregação. Eu os acompanhei também quando nós fizemos o primeiro culto na quadra do Don Quixote. Ali é uma nova história sendo escrita na vida dessa igreja. E os acompanhei e fiquei muito feliz quando vocês, cada um dava aquela resposta ao examinador lá naquele auditório ali da Don Quixote. Eu vibrava com vocês também. Eu vibrei ali também. Vibrei também com vocês ali na pedra fundamental. Lá no canto. Não foi? Linhares ainda era daqui. Não sei por que ele foi embora. Vai voltar, né? Porque Linhares também é patrimônio, que nem o irmão Moraes. Patrimônio da igreja. E ali, queridos, eu me lembro até hoje a pregação que fiz ali de Gênesis 32, a visão que Jacó teve do céu. E foi um momento muito marcante também. E também, no dia da consagração desse templo, eu preguei 2 Crônicas, capítulo 5. E chamamos toda a liderança, né, Moisés, para frente. E simbolicamente trazia a arca do Senhor. Então a liderança simbolicamente trouxe a arca do Senhor em adoração. Amém, queridos? E essa arca nunca saiu daqui. Então só o fogo do céu, a glória do Senhor continua aqui. Eu louvo a Deus
por esses 10 anos em que a chama graciosa do Senhor tem aquecido o coração do pastor Davi e toda a sua liderança. Deus os abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe o pastor Manuel Vasconcelos. Queridos, o nosso preletor de hoje, o pastor Sandro. Esta conferência nós iremos trabalhar vários temas nessa perspectiva de conectando gerações. E o pastor Sandro, eu sempre sigo ele de longe, né? Ele não me conhece muito, mas ele é famoso aí no meio missionário, né? E quando eu o convidei há 2 meses atrás, ele estava em uma nação aí, não sei aonde, não me lembro qual nação você estava. Costa Rica, né? É um homem que anda pelas nações, que faz missões na prática, não é um teórico. E nós queremos ser abençoados por Deus com esta palavra de hoje, através do pastor Sandro, da Igreja Batista Filadélfia, ali no Vinhais, né? Vamos orar por ele. Santo Deus, Tu és grande e poderoso, que o Senhor use o Teu Filho com graça e sabedoria, para a edificação do Teu povo e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Parabéns pelo aniversário da igreja, por terem chegado até aqui. Sem dúvida nenhuma, é uma conquista. É um privilégio também falar a vocês sobre missões, ou o legado que nós podemos deixar e recebemos sobre missões. O meu trabalho aqui hoje é animar um pouquinho vocês, é também incentivá-los um pouco, mas eu não posso deixar de também trazer a vocês um pouco de incômodo e talvez até um pouco de constrangimento. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ficar feliz, porque eu vou incentivá-los, eu vou animá-los, mas vou também trazer um pouquinho de constrangimento a vocês e incomodar o coração de vocês sobre missões ou com relação a missões. O texto que vocês escolheram para ser o tema, né? O texto tema dessa conferência ou dessas conferências é muito interessante, porque o escritor do Salmo 78, ele me parece um pouco assim, muito animado. Ele estava bastante animado, dizendo que aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles ouviram acerca dos feitos do Senhor, eles passariam para as gerações posteriores. Às vezes, quando eu leio esse salmo, eu tenho a impressão de que ele estava de uma maneira bastante exagerada, ou talvez um pouco exagerada, no seu ânimo. Não sei, porque se nós analisarmos um pouco antes da Asaf, um pouco antes da família de Asaf, a gente vai ver algumas coisas muito problemáticas com a família e também com seus antepassados. E no futuro também aconteceram coisas que não foram muito boas. Enfim, ele estava animado. Certamente também a sua família estava animada. Mas, às vezes eu tenho a impressão de que ele estava muito animado. Mas o ânimo é uma coisa que nos movimenta também, que nos faz ir além daquilo que nós, às vezes, esperamos. Existe um verso, ou existe um texto na Bíblia, que é o resumo de tudo aquilo que nós podemos pensar sobre missões, de tudo aquilo que nós podemos pensar sobre evangelismo, de tudo aquilo que nós podemos pensar sobre discipulado. Existem vários textos. A Bíblia inteira é um livro missionário. O maior de todos é Deus. O maior missionário é Deus. Nosso Deus é missionário. Então, tudo aquilo que diz respeito a Deus está envolvido com missões. E qualquer crente, qualquer igreja, qualquer denominação que não se envolva com missões, ou não ame missões, ou não tem missões no seu coração, eu sempre costumo dizer que é um crente, uma igreja, uma denominação com defeito, com alguns problemas que precisam ser reparados. Porque missões está no coração de Deus, está na Bíblia e precisa estar na igreja e no coração de todos os crentes. E existe um texto que é o resumo de todas estas coisas, que é Mateus capítulo 28, do verso 16 em diante, ou melhor, do verso 19 em diante. E eu quero ler esse texto com vocês, e quero trabalhar um pouquinho esse texto com vocês, e quero também trazer alguns dados para vocês,
para que vocês possam, junto comigo, perceber o que está acontecendo hoje no mundo, naquilo que diz respeito a missões. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 18. O texto diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estou lendo aqui na versão NVI. E talvez eu esqueci de dizer, mas talvez vocês estão me olhando com essa camisa e perguntando que camisa é essa que o pastor está usando aqui no Maranhão. Essa é uma camisa típica da Nicarágua. Os nicaragüenses gostam muito de roupa colorida, né? Então eu estou com a camisa preta, mas com uma textura aqui bem alaranjada. Essa é uma camisa comprada na Nicarágua, no mercado municipal de Manágua, provavelmente um dos maiores mercados municipais da América Latina, gigantesco, é uma coisa que você perde de vista. E na primeira vez que eu fui na Nicarágua, eu comprei essa camisa. Então essa camisa já tem um bocado de tempo, mas eu só uso ela em ocasiões especiais, como hoje. Eu não costumo usar ela todo tempo, não. O nicaragüense gosta de se vestir assim, parece um pouco do maranhense, gosta de cor, gosta dessas coisas que parecem festas. E a Nicarágua tem sido um país que eu tenho já frequentado há 11 anos. Eu sempre estou lá, todos os anos eu volto a Nicarágua, nós trabalhamos lá, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador e aqueles países que compõem a América Central. Também já trabalhei no Vale do Ribeira, que é um entroncamento ali entre São Paulo e Paraná. Também trabalhei no interior de São Paulo. Tivemos a oportunidade de plantar algumas igrejas em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, e também algumas igrejas também na América Central. Nós temos trabalhado com missões, eu acho que a vida inteira. Desde quando eu me converti, eu comecei a trabalhar com missões e não parei mais, graças a Deus. Por isso, quando falo de missões, eu falo com muita paixão e falo com muito gosto daquilo que eu falo, mas também falo com muita seriedade e também com um certo tom de chamada de atenção. E os irmãos vão entender o porquê. Se tem um texto que chama a nossa atenção com relação ao trabalho missionário, é Mateus capítulo 28, de 18 em diante. Porque aqui não está uma opção da igreja. Aqui não está uma opção dos crentes, aqui está uma ordem. Vão, e depois vem o imperativo: façam discípulos. Não é uma opção, não é uma sugestão, não é algo que eu posso não fazer, não é uma escolha que a igreja pode fazer, que o pastor pode fazer, que o missionário pode fazer, que o evangelista pode fazer, ou que qualquer outro crente pode fazer. Nós não temos o direito de escolher se nós iremos fazer discípulos ou não. Isso foi retirado de nós com uma ordem. E inclusive o texto, a força do texto não está no ir. Porque aqui tem um gerúndio que pode ser ir, ide, indo, vão. Você pode traduzir o grego gerúndio aqui de algumas formas, mas o mais correto é o que a NVI fez. Até aqui, o que se assemelha mais ao verbo grego é o que a NVI fez, que é vão. Vão. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Aí o peso está no verbo, que é o imperativo presente, e também no gerúndio. Ou seja, vão, façam e continuem fazendo. É uma ordem de Cristo, para todos nós crentes em Cristo Jesus. Depois ele diz: vocês batizam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois vocês ensinam aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E a delegação aqui de missão não é só para os discípulos, não é só para os apóstolos, não é só para a igreja no primeiro, segundo e terceiro século, é para nós. Esse texto replica até hoje, vai continuar replicando até o fim dos tempos, até quando Cristo voltar. E a ordem continua a mesma: nós precisamos, devemos fazer discípulo. Agora, olha que interessante, como esse texto ele implica realmente as nossas vidas, e como ele é constrangedor, e como ele incomoda.
Porque se é uma ordem de Jesus, façam discípulos. Se é uma ordem, o que nós, como igreja, crentes em Cristo Jesus, precisamos fazer? Obedecer. Quem não obedece, comete o quê? A Bíblia diz que quem não obedece, comete pecado. Então, olha só as implicações da ordem de Jesus. Quando ele diz que nós, porque como eu quero enfatizar isso, nós estamos dentro desse texto, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma ordem, dentro da mesma missão. Se nós não obedecemos a Cristo, nós estamos pecando. Isso significa que não fazer discípulos é pecado. Não é uma opção que eu tenho como cristão fazer discípulos quando eu tiver oportunidade. Ou então quando a igreja tiver uma campanha, ou quando a igreja sair em campanha, quando o meu pastor me incentivar. Isso acontece, obviamente, mas a ordem é independente disso. A ordem para nós irmos e fazer discípulos. O legado, já que os irmãos estão falando do legado que vai passar de geração para geração, o legado que nós precisamos deixar para as gerações futuras, mas sem abrir mão da nossa responsabilidade e missão, não é sair feito doido aí pregando o evangelho, com campanhas, com marchas, com isso e com aquilo. O maior legado de todos que nós podemos deixar, e primeiro nós precisamos ter essa consciência, é ensinar o que é a missão da igreja. As pessoas precisam entender o que a igreja está fazendo aqui na terra. Enquanto nós não entendermos, enquanto as pessoas não entenderem, enquanto a igreja não entender, enquanto os crentes do mundo inteiro não entenderem qual é a sua missão, ela não vai fazer missão. Muito mais do que nós incentivarmos, e nós precisamos incentivar a fazer todo tipo de evento e tudo o que for possível para alcançar as almas, mas para que isso aconteça, inclusive de maneira natural, nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes, nossos jovens, adultos, idosos, até o fim da vida, todos precisam entender que nós estamos aqui na terra por uma missão, e nós estamos aqui ainda porque nós não completamos a missão está em andamento. A missão está em andamento. Nós precisamos ganhar essa consciência de que nós temos uma missão, que nós não podemos abrir mão dela e que nós não podemos deixar de fazer, porque se nós deixarmos de fazer, nós vamos pecar contra Deus, nós vamos entristecer o Espírito Santo e nós vamos caminhar num outro caminho que Jesus caminhou, um caminho diferente do dele. Se você quer deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, para as crianças da igreja, ensine ele o que é a missão dele e a sua. Ensine ele a amar a Cristo, para que ele possa entender isso e depois aprender a amar o seu próximo. Veja, quando você tem lá no Antigo Testamento todas aquelas leis, mais de 600, depois você vê tudo sendo resumido em 10, lá a lei de Moisés, depois você vê tudo isso resumido em 2. E quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está, meus irmãos, outra vez um texto missionário. Se você ama o seu irmão, ou melhor, se você ama o seu próximo como a ti mesmo ou como a si mesmo, você vai querer a ele aquilo que você tem. Você vai desejar para ele aquilo que você já recebeu. Você vai dar a ele aquilo que você tem. Só que para que isso seja uma realidade na sua, na minha, em nossas vidas, eu primeiro preciso amar a Deus. Eu nunca vou conseguir amar o próximo se eu não amar a Deus. Se eu não conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, se Deus não for o mais importante na minha vida, se Deus não for o valor mais alto que eu tenho, a riqueza maior que eu tiver, se tudo em torno de mim, dentro de mim, não girar em torno de Deus,
eu não vou conseguir amar o próximo, porque eu não vou dar a ele aquilo que eu não tenho. Nós só vamos amar ao próximo se nós conseguirmos amar a Deus sobre tudo e sobre todos. São coisas assim que nós precisamos aprender, porque às vezes a gente diz que ama as almas perdidas, e isso de fato precisa ser feito, mas eu preciso primeiro amar a Cristo mais do que tudo. Quando Jesus consertou a vida de Pedro, quando Jesus ajustou a alma de Pedro, fazendo 3 perguntas lá se Pedro realmente tinha aquele sentimento por ele, o que Jesus estava se referindo? Ao amor. Jesus não perguntou: Pedro, você ama a igreja? Pedro, você ama os perdidos? Pedro, você ama os seus outros irmãos? Pedro, você ama isso ou aquilo? Não, Pedro, você me ama. E quando Pedro conseguiu se acertar com Jesus, aí Jesus passa uma tarefa para ele. Ok, então você apacenta as minhas ovelhas. Pedro precisava entender que o amor supremo que ele deveria nutrir dentro dele era o amor a Cristo. Para fazer missões, não dá para fazer missões sem amar a Jesus mais do que tudo nessa vida. E quando eu digo tudo, é tudo. Seus filhos, sua esposa, seu marido, sua família, seu trabalho, seus estudos, você mesmo, nós mesmos, a nossa própria vida. Se nós não tivermos essa consciência de que nós temos que amar a Jesus mais do que tudo e que todos, nós não vamos conseguir realizar a missão que nós temos. Os apóstolos, eles conseguiram atingir esse nível de comprometimento com o amor de Jesus. Quando nós vemos essa grande comissão que nós damos esse nome, a esse texto que foi cunhado por William Carey, que foi o pai das missões modernas, e ele que cunhou esse termo, grande comissão, e nós conhecemos esse trabalho nosso como grande comissão. Essa grande comissão, ela tem sustento, ela não é algo que está solta, ou que está alicerçada em igreja, em homens, não, ela está alicerçada em Cristo. Por isso que Jesus no texto diz que toda a autoridade foi dada a Ele. A grande comissão está firmada na autoridade de Cristo. A grande comissão também é um mandato claro dado por Cristo. Não foram homens, nem apóstolos, nem profetas, foi Cristo que deu. Então ela está fundamentada em Cristo, alicerçada em Cristo, ela tem a autoridade de Cristo, ela é um mandato de Cristo e ela tem uma promessa de Cristo. Porque Jesus no finalzinho do texto diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou durante todo o tempo. Veja que todo o trabalho que nós chamamos de grande comissão, tudo isso tem uma âncora, que é Jesus. Tudo está nele. Por isso que nós temos que amá-lo mais do que tudo. Outra coisa que nós vamos ver no texto são os exemplos dos apóstolos. Como eles entenderam isso e como eles desenvolveram. Quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que os apóstolos foram os primeiros a responder ao chamado. Os primeiros a obedecer a essa missão ou a este mandato. E por terem entendido, por terem respondido, por terem obedecido, os apóstolos sofreram perigos, perseguições, dificuldades, morreram muitos deles, mas mesmo passando por tudo isso, eles não desistiram. E por que eles não desistiram? Porque eles entenderam a missão. Eles entenderam o compromisso. Eles entenderam a tarefa que eles tinham recebido de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Atos 16, Paulo e Silas, na prisão, encarcerados, presos, entre aspas, injustamente, porque eles foram presos por causa do Evangelho. Mesmo assim, lá estavam eles,
testemunhando, pregando o evangelho e salvando a vida do carcereiro. Mesmo estando sofrendo perseguição, cárcere, prisão, privação, lá dentro, eles pregaram o evangelho para o carcereiro, pregaram sobre Cristo e se converteu o carcereiro e a sua família toda. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam a missão que eles tinham. Eles sabiam qual era o compromisso deles para com Cristo. Pedro e João, quando estavam diante do sinédrio, mesmo Pedro e João sabendo do que se tratava, quem estava ouvindo, quem eram as pessoas que ouviram, quem eram as pessoas que inclusive condenaram a Cristo e poderiam condená-los, mesmo com todas estas possibilidades, Pedro e João declararam corajosamente diante de todas as pessoas, para todo mundo ouvir, que Cristo era o Senhor. E também disseram que aquilo que eles tinham ouvido, aprendido, eles não poderiam deixar de falar. Aquilo que eles tinham visto, eles não poderiam deixar de compartilhar. Então vocês percebem que dentro do Novo Testamento, a gente tem bons exemplos de pessoas, especialmente aqui apóstolos, que entenderam a missão e deram suas vidas para isso. Quando você lê Hebreus, você vai perceber que Hebreus tem lá aquela galeria de mártires, pessoas que morreram por causa do Evangelho, e o escritor vai citando os homens e mulheres do passado, e vai também citando pessoas contemporâneas a ele, eu imagino. Ele cita lá uma porção de gente, dizendo que estas pessoas, ou destas pessoas, o mundo não era digno. Por quê? Porque essas pessoas entregaram suas vidas ao Senhor. Elas entenderam o compromisso delas com a missão e morreram por causa disso. Eu costumo dizer o seguinte: todas as vezes que nós enviamos um missionário para o campo, ou me encontro com um jovem disposto a ir para o campo, eu sempre pergunto para ele e para os pais: você está disposto até que ponto? Aí, por exemplo, tem um jovem nosso da igreja que está lá na Índia, no sul da Ásia, como eles costumam dizer, para não dizer Índia. Aí eles dizem sul da Ásia, né? Que a Índia é um lugar muito perigoso. Ele está na Índia, 22 anos, sozinho. E uma das coisas que eu falei para a mãe dele foi o seguinte: você já entregou seu filho? Porque a possibilidade de morrer na Índia é grande. Ele morrendo, fazendo missões para você, está tudo bem? Ele falou: está tudo bem, pastor. Não tem problema, meu filho está entregue. Nós temos duas irmãs lá da igreja que estão na Moçambique agora, nesse momento. Elas estão em Moçambique, duas mulheres, duas branquinhas, quase loiras, num lugar que só tem negros, que é a África. Eu disse para elas, inclusive, que elas são aquela referência do filme As Branquelas. Você consegue enxergá-las em qualquer lugar. Elas estão numa cultura diferente, um idioma diferente, que tem uma porção de idiomas, falo português, mas uma outra porção de idiomas, cultura absolutamente diferente, lugar paupérrimo, sem nenhum tipo de perspectiva de melhora, perseguição muçulmana feroz. Estão lá as duas irmãs. E quando nós enviamos elas na semana retrasada, eu disse para elas: olha, vocês podem ir e podem não voltar. Então vão com Deus. Eu espero que voltem com Deus também. Mas se vocês não voltarem com Deus, vocês vão subir com Deus. De qualquer forma, vocês estarão com Deus. O campo missionário não é lugar de tirar selfie. O campo missionário não é lugar de ficar fazendo filmagem. O campo missionário não é lugar de ficar tirando foto para postar no Instagram, no Facebook ou em qualquer outro lugar. O campo missionário é lugar de morrer. É lugar de morrer. Porque se nós não morremos fisicamente, nós morremos para nós mesmos e para o mundo. E vivemos para Cristo. De alguma maneira nós morremos. Estes homens, estes apóstolos, essas pessoas, as igrejas do passado,
eles e elas entregaram suas vidas para Cristo porque eles entenderam qual era a missão. Jesus, quando termina a missão, ele diz: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, tendo consumada a obra que me destes para fazer. Ele trouxe um reino aqui. E Jesus disse que ele glorificou a Deus com a obra que ele fez, que foi dada por Deus. A mesma coisa comigo e com você. Jesus não está aqui, o Espírito Santo está aqui nos capacitando, mas a igreja tem uma missão, porque Jesus deixou. Não ter a consciência do que representa essa missão é pecado. Não querer ter a consciência do que representa essa missão é pecado. Não realizar essa missão é pecado. Vocês estão entendendo por que eu disse no começo que eu ia incomodar vocês e talvez trazer um pouco de constrangimento? Porque é assim que é, meus irmãos. Qual é a relevância para hoje de tudo isso? Nós vemos os apóstolos e tudo isso que eu estou dizendo aqui lá no passado. Mas qual é a relevância disso tudo para hoje? Bom, a relevância disso tudo para hoje é a mesma. Porque a missão é a mesma. Nós temos bilhões de pessoas que não estão sendo alcançadas. Dentro dessa relevância, nos dias de hoje, eu vou dar alguns dados para vocês. Veja se vocês já têm contato com esses dados. Nós temos hoje 7.000 povos no mundo não alcançados. Povos, etnias, que não são alcançados por evangelho. Nós temos mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca tiveram contato absolutamente nenhum com a Bíblia, com o Evangelho e nem com um cristão. Desses 7.000 povos, 95% sequer ouviu o Evangelho ou teve algum contato com algum cristão. 90% das pessoas que estão sem serem alcançadas, 90% desse povo vive em situação de pobreza extrema. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão nos países onde a restrição é severa, onde a perseguição é constante, onde a pregação do evangelho não é permitida. A Nicarágua é um país que hoje está, inclusive, segundo uma espécie de hall de igrejas, de países que sofrem perseguição. Eles sempre colocam lá os 50 países mais perseguidos no mundo. A Nicarágua está em 30º lugar. Ela nunca entrou nos 50. Hoje ela ultrapassou muitos países da África e ela está em 30º lugar. A Nicarágua hoje sofre uma pressão absurda do governo. O governo está fechando tudo, restringindo tudo, privando tudo, expulsando missionários. A Nicarágua está não só expulsando missionários, ela não está permitindo que outras igrejas abram, não está permitindo que missionários entrem. Sempre quando eu vou para lá é uma luta, meus irmãos, para entrar. Nós vamos mesmo debaixo de muita oração, de muita dependência de Deus. É um dos países que está sofrendo essa perseguição severa. 3% dos missionários vão para locais não alcançados. Isso aqui é muito interessante. Dos missionários que vão para o campo, só 3% vão para os lugares não alcançados. 97% dos missionários vão para lugares que já são evangelizados. Isso aqui é constrangedor, pelo menos para mim. Pelo menos para mim isso é bastante constrangedor. 87% de todos os muçulmanos, hindus e budistas não conhecem um cristão
pessoalmente. Meus irmãos, isso para mim é outra coisa absolutamente absurda. 87% dos muçulmanos, hindus e os budistas, que são grande número no mundo, não conhecem um cristão pessoalmente, não têm contato com um cristão pessoalmente. 1,9 bilhão de muçulmanos no mundo, esse é o número aproximado, entre 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos, só existem 5 mil missionários para esse povo todo. Seria o mesmo que você distribuir um missionário para 400 mil muçulmanos. Como que o missionário faz o trabalho? O Brasil, olha a discrepância. Vou repetir aqui para você entender. Nós temos aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos no mundo. Para cada grupo de 400 mil muçulmanos, tem só um missionário. O Brasil já recebeu 20 mil missionários. Tem alguma coisa errada, não tem? O Brasil já recebeu 20 mil missionários. E os muçulmanos, com um grupo de 400 mil muçulmanos, só tem um missionário. Alguma coisa não está certa. E o muçulmano é um grupo não alcançado. E o Brasil recebe missionários o tempo todo. 95% dos 5 milhões e meio de obreiros cristãos que estão no mundo, estão atuando no mundo que já é cristianizado. Deixa eu dar um dado para vocês do Maranhão. O Maranhão precisa ser alcançado por Jesus. Não. O Maranhão foi todo evangelizado, inteiro. Não existe um povoado no Maranhão que não foi evangelizado. Não sei se vocês sabiam disso. Mas existem pesquisas, organizações, como por exemplo Missões do Nordeste, que pesquisou, não tem um povoado no Maranhão, inclusive os quilombolas, que não foram alcançados ainda pelo Evangelho. Não significa que se converteram, mas que foram evangelizados. Todo o Maranhão já foi evangelizado. Sabe o que o Maranhão não foi 100%? Discipulado. O Maranhão não foi discipulado. E esse é um problema não do Maranhão, provavelmente do Brasil e provavelmente do mundo inteiro. Nós estamos alcançando o povo com o evangelismo, mas não estamos discipulando. Por isso nós temos tido todo tipo de igreja, todo tipo de cristão, para todos os gostos do mundo inteiro. Para você ter uma ideia do que é todo tipo de cristão e todo tipo de igreja no mundo, quando eu cheguei na Nicarágua, nós tomamos ciência de um culto que aconteceu em que uma mulher foi queimada viva. Igreja evangélica. E quando nós fomos tomar ciência do porquê, disseram o seguinte, que ela havia adulterado, um pecado muito grave lá, nós não tomamos muita ciência aprofundada, mas de que ela adulterou, e então a igreja resolveu queimá-la para que a alma se salvasse e o corpo padecesse o pecado, ou as consequências do pecado. Nós estamos falando no século 21. Só que depois descobriu-se que o adultério dessa mulher foi com o pastor da igreja. Eu perguntei, mas por que vocês não queimaram o pastor também? Não é assim? 2 pesos, 2 medidas? Não, tem que queimar o pastor. Traz ele na fogueira e joga ele lá e põe ele para queimar. Por que tem que queimar só a irmã? Ou só a mulher? São coisas que são praticadas no século 21. E vocês não têm ideia das coisas que acontecem no resto do mundo. Tem coisas que não dá nem para falar, meus irmãos. Tem imagens que não dá para mostrar. Na verdade, são proibidas mesmo. E tem coisas que a gente não pode relatar, porque às vezes fica gravado
e complica a vida da gente. Em 2021 e 22, eu não pude falar sobre a Nicarágua em lugar nenhum, porque nós estávamos sendo vigiados pelo governo da Nicarágua. Então, se nós postássemos qualquer coisa em qualquer mídia social nossa, ou da igreja, ou de qualquer outro lugar, eles descobrem lá. Aí nós não poderíamos entrar. Então, nós saímos de todas as redes sociais, não permitimos gravação, falamos em alguns lugares, mas sem gravação, sem YouTube, sem nenhum tipo de mídia, porque o governo estava nos monitorando. Tem coisas horríveis acontecendo no mundo afora, no nosso campo missionário, nosso querido campo missionário. 82% de todas as doações de cristãos são direcionadas ao ministério da igreja local, gastos com a própria congregação local e toda a sua estrutura. Apenas 1,7% dos recursos das igrejas é direcionado para os povos não alcançados. Como que nós vamos alcançar os povos não alcançados com 1,7% de toda a arrecadação das igrejas? Não tem jeito. As religiões que são hoje predominantes no mundo e estão crescendo demais, até por causa dos países onde elas estão, como eu disse, ou seja, são os muçulmanos, então é o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Essas são as religiões que mais estão crescendo, mais do que o próprio cristianismo. Isso sem considerar uma boa parte da população mundial que é ateia, que não crê em nada, sem considerar esse público. Existem pelo menos 2.000 línguas que não tem nenhuma porçãozinha do Evangelho. Nada, zero. Pelo menos 2.000 línguas que não tem nada do Evangelho. A maioria desse povo todo não alcançado, geograficamente está no norte da África, no Oriente Médio e na Ásia, que são os países mais difíceis de serem visitados. Agora deixa eu dar aqui para vocês uma coisa que vocês têm contato e que possivelmente vocês conhecem bastante. Nós temos um outro grupo, aliás, nós temos 2 grupos, que eu vou assustar vocês agora, que não são alcançados. Nós temos aproximadamente no mundo, segundo a última pesquisa, 70 milhões de surdos sem serem alcançados pelo Evangelho. 70 milhões de surdos. Quase 40% da população brasileira sem serem alcançadas. 70 milhões de surdos. No Maranhão tem surdo, não tem? Bastante. Bastante. Quando eu fiquei sabendo disso aqui, eu comecei o ministério de surdos no outro dia na minha igreja. No dia seguinte, falei, eu não posso, como alguém que trabalha em comissões, diante desse desafio, não ter nada disso na minha igreja. E nós começamos então o ministério de surdos, está tudo organizadinho lá, com 5 intérpretes. Está lá funcionando. Às vezes vai um surdo, vai 2, vai 3, não interessa. Quando não tem ninguém, a transmissão está pregando para alguém. Eu falei, não é possível. É muita gente sem ouvir o Evangelho. Em 2003, se eu não estiver enganado com a data, numa conferência em Lausanne, nos Estados Unidos, um missiólogo aparece lá e diz, olha, eu quero que vocês me falem os grupos no mundo que são menos alcançados. Lausanne é uma conferência de missões. E ele pediu para o pessoal falar. Falem aí, quais são os grupos menos alcançados? E o pessoal começou a dizer, o primeiro deve ser os muçulmanos. O segundo deve ser os budistas. E o pessoal foi dizendo. E ele disse o seguinte, olha, atualizando aí a agenda de vocês, o primeiro grupo não alcançado, que é dificílimo de entrar, são os coreanos do norte, que
está sempre no topo de todas as listas. Esse é o grupo menos alcançado no mundo. O segundo menos alcançado, de fato, são os muçulmanos, porque eles estão crescendo, eles estão investindo muito dinheiro no mundo inteiro, então eles estão expandindo bastante. Eles, inclusive, visitaram o Maranhão. Eles só não ficaram aqui porque eles perceberam que o Maranhão é muito católico. Aí eu não sei qual é a estratégia deles. Inclusive, eu me encontrei com eles na BR, lá perto de Bacabeira. Eles só não ficaram aqui porque eles perceberam que o maranhense, o nordestino, de alguma maneira, ele é muito católico. E eu acho interessante porque quando eles chegaram aqui no aeroporto do Maranhão, não sei se vocês se lembram disso, no aeroporto de São Luís, o povo ficou doido aqui, ficou com medo, porque eles ficaram com medo desse pessoal explodir aqui em São Luís, explodir o interior. E eles pegaram uma Kombi e começaram a rodar de Kombi. Foram parar lá em Macabeira, Rosário, para aqueles lados lá. E eu me encontrei com eles na estrada. E eles sumiram daqui. Eu não sei se eles estão com alguma estratégia guardada para voltar aqui ou eles perceberam que aqui é um lugar difícil. Mas eles estão investindo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por isso eles são um povo difícil de ser alcançado. Agora, entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, sabe quem está aí? Eu tenho certeza que vocês, se eu desse 20 chances para vocês, vocês não iam acertar. Está aí, nesse grupo, sabe quem? Jovens e adolescentes. Esse missiólogo trouxe algo novo para todo mundo. Ele disse que um povo não alcançado são os adolescentes e os jovens. E ele estendeu a fala dizendo, também dentro de nossas igrejas. Pais estão pensando que seus filhos estão salvos, avós estão pensando que seus netos estão salvos, nós pastores estamos pensando que os adolescentes e jovens da nossa igreja estão salvos, e segundo esse missiólogo, nós temos que rever esse conceito, repensar essa realidade, porque segundo ele, os jovens e adolescentes também é o grupo não alcançado, que estão trocando tudo que se refere a Deus por internet, tecnologia e outras coisas. E Deus deixou de ser prioridade também para os adolescentes e jovens, inclusive dentro da igreja. Se incomoda ou não? Se constrange ou não? Eu tenho 2 filhos homens, já cresceram, mas são jovens. Sei bem o que é esse incômodo. Qual é o legado, meus irmãos? Eu tenho que começar a terminar, que meu tempo está acabando. Qual é o legado, diante de tudo isso que eu falei para vocês, de uma forma bastante sintética, resumida, qual é o legado que nós temos que deixar para a próxima geração? É o legado do entendimento, da compreensão da missão da igreja. Em algum momento da história, a minha geração, a geração anterior a mim e a geração anterior a mim, perdeu essa vontade, essa iniciativa de inculcar na cabeça das próximas gerações que eles tinham que amar a Deus sobre tudo, mais do que tudo, que o compromisso deles precisava ser maior com Cristo do que tudo na vida, do que tudo na realidade dessa vida. Em algum momento, talvez não seja as gerações anteriores, mas as bem anteriores, em algum momento isso deixou de acontecer. Porque os apóstolos entenderam, os 3 primeiros séculos da igreja entenderam, tanto é que surgiram lá os pais da igreja, os grandes homens, os maiores teólogos da história. Perseguições, etc, etc, etc. Depois isso foi se esfriando. A igreja virou uma instituição. A igreja entrou na Idade Média, na Idade da Sabedoria. A igreja entrou na estrutura da reforma, aquela briga toda que a gente conhece. Depois a igreja entra numa teologia liberal, e assim vai. E a igreja foi entrando e navegando e surfando nessas ondas todas. Em algum momento da história nós perdemos a nossa referência com relação à nossa missão.
Outra coisa para constranger vocês, eu garanto que depois disso eu vou tentar encerrar. É que são muitas informações, pastor. O que aconteceu na pandemia, nos 2 anos? 20 ali começou, 21 explodiu, 22 a gente foi aparando as arestas. O que aconteceu? Igreja fechada, organizações fechadas, missionários voltando para casa. Nós paramos de enviar missionário. Muitas missões fecharam por falta de recurso. Muitos missionários voltaram para o Brasil, para os seus países de origem, por falta de dinheiro. Ou seja, deu uma parada. Não deu? Não deu. Não deu. Uma instituição batista no sul dos Estados Unidos fez uma pesquisa em 2022 do pós-pandemia. Porque, inclusive, eu pensava assim, como vocês também, que nós paramos tudo. Eles descobriram que nos 2 anos de pandemia nós tivemos um aumento de 40% em tudo que diz respeito a missões. Nós tivemos um aumento de 40% de treinamento, 40% de capacitação, 40% de envio e 40% de recursos. Quem fez isso? Deus. Sabe o que é constrangedor nessa verdade? É que Deus não precisa da igreja para fazer missões. Isso é que é constrangedor. Eu fiquei envergonhado. As igrejas fechadas no mundo inteiro, lugares que fecharam mesmo, definitivamente, aqui no Maranhão, no Brasil todo. Eu fiquei com a igreja fechada durante um tempão. E muitos outros abriram, outros fecharam, mas a maioria fechou. E ficou por transmissão e etc. Mesmo assim, houve um aumento de 40%. Quem fez isso? Deus. Deus precisa da igreja? Não. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, quem vai clamar? Quem clamou na pandemia? As pedras. As pedras clamaram. Porque se nós não trabalhamos e teve aumento de 40%, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu é que Deus fez a obra. Agora veja, Deus dá a nós, através de um mandato de Cristo, Mateus 28, 19, a grande comissão, dá a nós a oportunidade de fazer aquilo que Ele poderia fazer sozinho, que Ele poderia delegar aos anjos, que fariam muito melhor do que nós, mas Ele não fez isso. Ele delegou a mim e a você, a igreja. Então Ele conta conosco. E Ele espera de nós obediência. Repetindo, qual é o legado que nós, já que nós não tivemos talvez um legado aí de trás para cá, que não manteve mesmo o pique que se tinha anteriormente, já que isso aconteceu, já que nós estamos tendo a oportunidade de pensar em legado, nós precisamos pensar em mudar o quadro. Aí, jovem e adolescente, vocês entram na jogada. Vocês, de posse dessas informações todas que eu tenho, e as demais que vocês vão receber, eu acho que vocês podem mudar essa história. Vocês podem mudar esse quadro. Vocês podem, desde já, começar a fazer a diferença. Literalmente. E cuidar da geração que virá depois de vocês, ou as gerações que virão depois de vocês. Eu não tenho o pique que vocês têm mais. Eu acredito que os pastores aqui também não têm mais esse pique. A gente está tentando fazer. Mas nós não temos o pique que vocês têm, mas nós estamos fazendo. E vocês, jovens e adolescentes, vocês têm não só a oportunidade, não só a autoridade de Cristo, mas vocês têm uma ordem sobre vocês e vocês têm tudo aquilo que vocês precisam para fazer diferença. Então se envolvam com missões, busquem conhecer missões, se envolvam com projetos, criem projetos na igreja de vocês, viajem. Vai conhecer, ainda que o Maranhão todo tenha sido evangelizado, vai para o interior do Maranhão, para o sertão do Piauí, para o sertão do Pará, vai para o sertão do Pernambuco, vai para os lugares que vocês nunca ouviram. Em agosto do ano passado eu rodei mais de 5.000 quilômetros no Nordeste, de carro. Fui em várias cidades do Nordeste, tem um monte de lugar para vocês conhecerem. Pobre, paupérrimo, vai conhecer. Vai pregar o evangelho. Se você quiser ir para Nicarágua, fale comigo, eu te mando para lá. O pastor Davi, inclusive, te sustenta. Eu te mando para lá, só não tenho certeza se você vai voltar.
O que vai acontecer, se você quiser ir para Moçambique, ano que vem você vai. Se você quiser ir para um lugar mais perigoso, a gente dá um jeito, te manda para lá também. Agora, para o interior do Maranhão é mamão com açúcar. Interior do Maranhão é mamão com açúcar, provavelmente você tem parente lá. Se envolva com missões, jovens e adolescentes, se envolvam com projetos, criem projetos, leiam sobre isso, pesquisem sobre isso, aprendam outro idioma, não importa se é só o espanhol, se é só o inglês, se é só o chinês, ou, se você puder aprender tudo, ótimo, mas aprenda outro idioma, porque de repente Deus pode te usar em outro país que é exatamente o idioma que você conhece. Estude missões, busque saber o que está acontecendo no campo. Vá pesquisar. Vocês têm aquilo que nós não temos, que é o vigor. Eu vou encerrar mesmo agora dizendo uma coisa para vocês. No meu projeto na Nicarágua, se eu e o meu companheiro que mora em São Paulo, o pastor Jedi, que vai comigo já há muitos anos, se nós pararmos o projeto, ninguém faz mais o trabalho. Deus vai ter que levantar outra pessoa que nós não conhecemos. Só temos nós. Nós não temos, e olha que nós já chamamos um montão de gente, ninguém topou até agora. Se Deus nos recolher esse projeto América Central Missões, que é o nosso projeto PAC, ele para. Simplesmente vai deixar de existir. E assim estão outros projetos. Então, a Igreja Batista no Jardim, o legado que vocês podem deixar é inculcar na cabeça dessa geração de hoje o compromisso dela com missões. Você não está aqui passando tempo, nem feriado. Você está aqui com uma missão. Você tem uma missão. Busque compreendê-la. E eu espero que Deus use muitos jovens adolescentes aqui presentes. Amém? Deus abençoe vocês, pastor. Glória a Deus. Sabíamos que ia ser bênção de Deus, essa palavra, né? Quero deixar esta lembrança com o pastor Sandro. É uma humilde lembrança, que Deus o abençoe poderosamente. Amém? Tem aqui um cartão e uma garrafa, né? Que Deus lhe abençoe. A foto aqui. A prática agora do que nós ouvimos. Se você acha que apenas participar do culto você está fazendo sua missão, está? Se eu perguntar aqui, quantos discípulos você já fez na sua existência de cristão? Não fazer discípulo é pecado. Então, em quantos anos estamos pecando contra Deus? Percebe? Todo crente precisa evangelizar e fazer discípulos, discipular pessoas. Mas a gente acha que só frequentar os cultos, eu estou fazendo o máximo para o Senhor. Não é verdade? Essa é a cultura. E que a cultura é tão perigosa de que às vezes a gente tem que fazer campanha para o membro vir para o culto. Porque se não for um pregador famoso como o pastor Sandro, ele não vem. Se for eu, ele não vem. Aí você tem que fazer mídia, fazer isso, fazer aquilo, poder ele vir, porque senão ele não vem. Ele não acha importante cultuar ao Senhor e nem entende que não fazer discípulo está pecando. Outra pergunta. Você que é crente aí há muitos anos, quantas viagens missionárias você já fez na sua vida? Que você agendou. Este ano eu fiz uma viagem missionária de qualquer tipo, seja aqui, seja fora do Brasil.
Percebe? Por exemplo, são desafios atuais. Quantos pais fizeram a inscrição do seu filho adolescente, jovem, para ir amanhã no DR urbano, aqui dentro de São Luís? Quantos pais reservaram tirar férias em julho para levar o seu filho para o DR lá em Araguanã? Percebe, queridos? Se a gente não faz isso, depois, mas por que meu filho não tem mais interesse pelo Senhor? Pelas coisas do Senhor? Então eu sempre, quando exemplo para vocês, a Débora começou a ir para projetos missionários com 9 meses de vida. A Darça, o primeiro projeto missionário de Adarça foi em Bequimão, com 8 meses de nascida. E foram batizadas no campo missionário, lá em Água Doce do Maranhão. Se a gente não inculcar, se nós não demos exemplo de ir, de fazer discípulos, que legado a gente vai deixar? Então, queridos, acordemos como igreja. A nossa missão é ser alimentados aqui no templo, mas para fazer discípulos lá fora. Se a gente é só alimentado e não faz discípulos, estamos pecando. E aí vale para todos, porque Deus chama a todos. Amém? Então, eu quis que o pastor Sandro viesse, porque ele tem a prática, tanto ele fazer missões, como a igreja também ele envia para fazer missões. E eu quero enviar pessoas aqui para fazer missões, tanto dentro do Brasil, quanto fora do Brasil. Porque se Deus chama, não falta recursos. A Débora, nossa filha, está indo agora para Portugal, para um projeto missionário. Já arrastou a Lanara, a prima dela, comprei com ela. E já arrastou a Carmen aqui de São Luís também para ir com ela. Por quê? Porque ela entendeu que nós nascemos para fazer missões. Amém? Então, dá tempo você enviar seu filho e ir também amanhã para o projeto. Na mídia da igreja está cheia dos avisos. Ainda dá tempo de você fazer inscrição para Araguanã em julho. Pastor Jean Rubio está com uma caravana para missões. Tem projeto no Nordeste, no Sul. Qualquer país e qualquer língua que você escolha tem projeto missionário atualmente. Então vamos acordar, querida igreja. Nós temos uma missão nesta terra. É fazer discípulos. Amém? Então amanhã, 7 horas. Hoje começou 7h30 porque o povo vem do trabalho. Amanhã é mais cedo, 7 horas, né? E até domingo, às 7h30 aqui domingo de manhã e 6 da tarde aqui, né? Quero agradecer todas as equipes que trabalharam. Eu vi que aqui está muito bonito, né? Muito lindo, muito aprazível, né? Que vocês possam continuar esta bênção, né? Obrigado, pastor Sandro, pela sua instrumentalidade aqui nesse culto. Pastor Vasconcelos, este homem plantou mais de 60 igrejas, vocês sabiam disso? Mais de 60 igrejas no Maranhão e Piauí, né? E eu estou no ministério por causa dele, que ele me empurrou para dentro do ministério. Vocês sabiam que a primeira igreja que eu fui, foi ele que me enviou? Foi. E quando eu estava quase deixando o ministério, vem lá, Davi, vamos de novo para fundar outra igreja. Foi essa aqui, né? Então você precisa deixar um legado que você plantou, você enviou, você colheu, você ensinou, você frutificou. Amém? Fiquemos de pé, queridos, para a glória do Senhor. Santo e poderoso Deus, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom ser alimentado pela Tua palavra e ser desafiados, que cada um de nós faça discípulos.
Que nós todos possamos cumprir o papel e chegar lá na glória dar o nosso relatório. Eu fiz o que o Senhor me pediu para fazer. Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Eu cumprir a minha missão. Que o Senhor abençoe o seu povo, que haja paz, que voltemos para casa em paz, protegido pelo teu nome, Senhor. Que o Senhor abençoe o dia de amanhã e todo esse ano ainda em nossas vidas. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu bendito Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com o seu povo, hoje e para sempre. Amém.